De Sumi a Donetsk, o mesmo padrão é visto repetidas vezes nas linhas de frente da guerra na Ucrânia. Forças russas tentam ataques. A Ucrânia elimina a maioria desses ataques usando artilharia, morteiros e zonas de morte massivas cheias de drones que caçam e destroem qualquer coisa russa que cruze seu caminho. Já é um padrão ruim para a Rússia e vai piorar ainda mais. A Ucrânia revelou uma estratégia para eliminar 50 mil soldados russos por mês e tentar encerrar a guerra. Pelo menos, isso de acordo com o recém-nomeado ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, que não perdeu tempo algum ao apresentar os dois principais objetivos para as Forças Armadas da Ucrânia em 2026. O primeiro é uma melhor gestão, e veremos em breve o que isso representa para o exército ucraniano. Mas o segundo objetivo mais chamativo é esse. Fedorov quer que os operadores de drones da Ucrânia aumentem em número a ponto de eliminarem milhares de soldados russos por mês. Fedorov não quer apenas feridos. Os drones da Ucrânia receberam a missão de buscar e destruir, sendo destruir o termo-chave. Ao anunciar novos objetivos em seu primeiro discurso público, Fedorov afirma que a Ucrânia pode cumprir a tarefa que propôs. No mês passado, 5 mil foram mortos. Essas perdas foram registradas em vídeo, afirmou Fedorov ao seu país. Se chegarmos a 50 mil, veremos a reação do inimigo. Eles tratam as pessoas como recurso, e a escassez já é clara. Vladimir Putin enviou seus soldados para a guerra na Ucrânia, onde muitos morrem rapidamente, e os recrutadores russos mal acompanham as perdas. Agora, é uma escalada, mostrando à Rússia que a Ucrânia ainda está longe de concluir a construção do exército de drones mais poderoso e versátil. Na verdade, isso está só começando. Segundo o Kiev Post, Fedorov tem um objetivo claro para o aumento das mortes russas no campo de batalha ucraniano. Ele quer forçar a mão de Putin. A lógica de Fedorov é que Putin só vai sentar à mesa de negociações e, mais importante, levar essas negociações a sério. Se a Rússia perder tantos soldados a ponto de Putin não conseguir mais esconder o impacto que a invasão da Ucrânia está causando em seu país, Fedorov diz exatamente isso, afirmando que o presidente Volodymyr Zelensky estabeleceu uma tarefa clara: construir um sistema capaz de parar o inimigo no céu, deter seu avanço em terra, fortalecer ataques assimétricos e cibernéticos contra o inimigo e sua economia. Fedorov afirma que é preciso tornar o custo da guerra para a Rússia insustentável, forçando-a à paz pela força. Isso trata de desgaste, de fazer a Rússia sangrar tanto que não importa quanto Putin tente espremer a pedra em que seu país virou. Nada vai sair, seja dinheiro, recursos ou até mesmo os próprios soldados que ele manda para a morte todos os dias. Contra a indomável muralha de drones da Ucrânia, Fedorov quer deixar uma coisa muito clara para Putin. Um novo ministro da Defesa ucraniano está na área e ele não está poupando ninguém. Para cerca de 50 mil soldados russos mortos, um mês pode parecer uma meta ambiciosa. O que Fedorov está exigindo é uma nova forma de guerra. Isso permitiria à Ucrânia eliminar uma força do porte da enviada por Putin para capturar Pokrovsk, em Donetsk, em 3 meses. A pressão sobre Pokrovsk e outros locais como Mirnarad seria certamente reduzida. Se Fedorov alcançar seu objetivo, a Ucrânia poderá contra-atacar e até recuperar território pelas brechas nas linhas russas. Se acha que isso é só discurso de um novo ministro da Defesa, pense de novo. A Ucrânia pode ter o necessário para tornar as palavras de Fedorov realidade na Rússia. Você deve ter notado uma interessante declaração em uma das citações de Fedorov que compartilhamos. O ministro da Defesa da Ucrânia comentou que a Ucrânia eliminou 35 mil soldados russos em dezembro, mas essa não é toda a história. O número de 5 mil foi informado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, junto com os dados dos 2 meses anteriores a dezembro. Em dezembro, 5 mil ocupantes foram eliminados, confirmado por vídeos, disse Zelensky em seu discurso de 5 de janeiro ao povo ucraniano. Ele acrescentou: em novembro foram 30 mil e em outubro, 26 mil ocupantes eliminados. Você percebe um padrão nesses números? Em 3 meses seguidos, as baixas causadas pela Ucrânia cresceram. Outubro já havia sido um mês recorde para a Ucrânia no quesito mortes causadas por drones. Em novembro, a Ucrânia superou o recorde de outubro com mais 4 mil baixas. Dezembro foi outro mês de recordes, desta vez com 5 mil mortes a mais. Reconheço que a amostra é pequena, mas isso representa uma média mensal de 4.500 mortes causadas por drones. Se o ponto de partida é 5 mil, como vimos em dezembro, seguindo esse padrão, a Ucrânia pode alcançar 50 mil até o fim de abril.
Isso pressupõe ultra-eficiência da Ucrânia e capacidade de continuar quebrando recordes. A taxa diária de baixas mais recente que temos para janeiro vem do Pravda, que diz que no dia 1º de janeiro, a Rússia perdeu 1.170 soldados nas 24 horas anteriores. Essas são baixas, não mortes. Mas mesmo com esse número, parece que a Ucrânia está a caminho de atingir 36.170 russos abatidos até o final de janeiro. Também é importante notar que as contagens de mortes compartilhadas nos últimos 3 meses foram compiladas a partir das imagens coletadas pelos drones que realizaram os ataques. É muita filmagem e demora para analisar tudo. É provável que a Ucrânia mate mais soldados russos do que o relatório indica. Vamos descobrir quando janeiro terminar. Se a Ucrânia conseguir outro mês recorde, uma coisa que a Ucrânia tem de sobra são os drones. Para atender às exigências de Fedorov, a maioria das mortes confirmadas citadas por Fedorov e Zelensky nos últimos 3 meses resulta de drones FPV, ou seja, de visão em primeira pessoa da Ucrânia. Esses drones FPV filmam o campo de batalha em tempo real e permitem que operadores os guiem até alvos russos. Enquanto capturam as imagens desses alvos e de seus rostos apavorados quando os drones atingem seus objetivos, a Ucrânia possui milhões desse tipo de drone, quase 3 milhões só, até o final de 2025. Segundo reportagem do Pravda de 24 de dezembro, a Ucrânia alcançou esses números ao priorizar a produção nacional de drones. A Agência de Compras de Defesa do país conseguiu fornecer com precisão às Forças Armadas ucranianas. 4 milhões de drones em 2025 mais 200 mil chegaram à Ucrânia via sistema de TI de defesa Dot-Chain, sendo todos adicionados aos estoques do país em 2024. Divida 3 milhões de drones por 12 meses e terá 250 mil drones mensais. Enquanto houver operadores ucranianos, devem ser suficientes para alcançar a meta de 1.000 mortes russas mensais de Fedorov, sobrando drones. A Ucrânia vai reforçar seus estoques para tornar sua zona de morte, já cheia de drones, tão perigosa que soldados russos enfrentarão morte quase certa ao atacar. A Ucrânia possui drones, e resultados anteriores indicam que 50 mil é possível. Fedorov não apenas enviou uma ordem esperando que fosse cumprida. Putin costuma agir assim, e já vimos isso funcionar várias vezes para as forças armadas russas. Para garantir que a Ucrânia esteja em posição de alcançar esses números ambiciosos de baixas em combate, Fedorov vai se concentrar pessoalmente em cumprir o primeiro objetivo que mencionamos no início do vídeo. Ele precisa mudar como as forças armadas da Ucrânia são gerenciadas. Vamos mostrar por que Fedorov é a pessoa certa para isso. Mas antes, esperamos que esteja gostando do vídeo. Se puder, compartilhe o vídeo, inscreva-se no The Military Show e comente sua opinião sobre os planos da Ucrânia para 26. No quesito gestão, Fedorov deixou muito claro uma das coisas que pretende fazer, com um slogan que ele criou para as Forças Armadas da Ucrânia: mais tecnologia, menos baixas. Esse foco em tecnologia vai começar pelo próprio Ministério da Defesa da Ucrânia. Fedorov afirma que seu foco será implementar uma reforma sistêmica para modernizar o que vê como um Ministério da Defesa ultrapassado, promovendo mudanças abrangentes. Isso não se trata de adicionar novas camadas de burocracia. Fedorov busca tornar as forças armadas da Ucrânia mais letais e resistentes às táticas de desgaste da Rússia. O ministério que Fedorov quer reformar tem recebido muitas críticas recentemente. Em 25 de janeiro, o Fundo Marshall Alemão dos Estados Unidos, ou GMF, publicou um artigo inflamado no qual afirmava que o Ministério da Defesa da Ucrânia precisava ser protegido de si mesmo. O artigo apontou que o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Rustam Mimirov, prejudicou o ministério ao demitir Marina Bezrikova, então chefe da Agência de Aquisições de Defesa da Ucrânia, DPA. Por que isso era importante? Diferente de Umerov, descrito pelo GMF como parte da velha guarda da política ucraniana, Bezrikova focava exclusivamente na reforma do Ministério da Defesa. Como Fedorov, ela focou em eliminar excessos para facilitar a aquisição de armas pela Ucrânia contra a Rússia. Sua demissão, afirma o GMF, significou que a Ucrânia também perdeu alguém que havia sido aplaudida pela OTAN e pelo grupo dos 7 países pelo excelente trabalho que ela havia realizado. Merov também não havia terminado com seus cortes, pois ele também acabou com o conselho supervisor da DPA, que havia recomendado a renovação do contrato de Bezrikova. Isso quase soa como o tipo de jogo de poder visto com tanta frequência no Kremlin. Elimine aqueles ao seu redor que ameaçam seu poder e você permanecerá seguro. Merov parecia mais preocupado em agradar traficantes internacionais de armas do que em garantir a eficiência do Ministério da Defesa da Ucrânia.
A operação de influência não começou em Kiev ou Moscou, mas com traficantes internacionais de armas insatisfeitos por ficarem fora da cadeia de suprimentos de armas da Ucrânia, e vem travando uma campanha para destituir e minar a liderança reformista da DPA. Agora eles alcançaram seu objetivo, disse o GMF em janeiro. E caso você esteja se perguntando o que aconteceu com Bezrikova, ela voltou com tudo ao seu antigo cargo em pouquíssimo tempo. No final de janeiro de 2025, ela já havia sido reintegrada, dando um golpe em Amerov nesse processo. Quanto a Umerov, ele foi removido de seu cargo em julho. O destaque é que a velha guarda do Ministério da Defesa da Ucrânia tentava barrar os reformistas, mais alinhados às reais necessidades do exército ucraniano. A velha guarda causou caos com repetidas trocas no gabinete, o que, segundo a Forbes, deixou parceiros ocidentais da Ucrânia nervosos. Uma mudança era necessária. Por um tempo, Umerov mostrou não ser o homem certo. Agora, Fedorov diz que concluirá a reforma do Ministério da Defesa da Ucrânia, a tal ponto que o exército sob sua supervisão virou o flagelo da Rússia. Fique até o final para saber por que a Ucrânia, ao eliminar 50 mil russos por mês, pode enfraquecer o exército de Putin. Voltando às reformas sistêmicas de Fedorov, o novo ministro da Defesa ucraniano diz que a atual estrutura organizacional militar da Ucrânia será reinventada. Por meio da digitalização e inovação tecnológica, Fedorov também realizará uma auditoria profunda projetada para eliminar a burocracia. O ministério deve priorizar apoio aos militares em serviço ativo, principalmente na linha de frente. Para ser tão eficaz quanto Fedorov afirma, é necessário agir assim. Fedorov também possui vários projetos futuros em andamento. O Kyiv Post informa que o Ministério da Defesa da Ucrânia colabora com o Instituto Real de Serviços Unidos britânico, RUSI, e o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. São grupos de reflexão ou consultorias que Fedorov acredita que ajudarão a reformar o Ministério da Defesa da Ucrânia. Há também projetos para criar uma nova aeronave que concorra com o drone Mavic da China. O novo drone será totalmente feito com componentes ucranianos. Segundo Fedorov, as munições serão em breve rastreadas por um sistema centralizado. O ministério trabalha para integrar drones de ataque e reconhecimento da Ucrânia com grupos de artilharia, formando equipes capazes de devastar as forças russas com ataques coordenados de drones e artilharia. Tudo isso parece ideal para a Ucrânia, mas alguns questionam se Fedorov é a pessoa certa para o cargo. Se ele não for, a Ucrânia terá dificuldade em achar alguém tão capaz e com a mentalidade de reformas tecnológicas trazida ao Ministério da Defesa por Fedorov. O ministro da Defesa da Ucrânia nasceu na região de Zaporizhia, uma das áreas atualmente atacadas pelas tropas descartáveis de Putin. A Rússia conseguiu capturar a usina nuclear de Zaporizhia e afirmou que controlava cerca de 5% da região em novembro de 2025. Fedorov tem razões pessoais para querer transformar o Ministério da Defesa da Ucrânia em algo especial. Ele também tem as credenciais. Mesmo jovem, Fedorov já era um empreendedor de tecnologia antes de entrar na política. Quando Fedorov entrou para o governo ucraniano, ele o fez aos 28 anos, em 2019. Isso o tornou o ministro de gabinete mais jovem da história da Ucrânia e abriu caminho para sua ascensão meteórica. Nos primeiros anos de governo, Fedorov mostrou capacidade de levar os sistemas antigos da Ucrânia, mesmo à força, para o século XXI. Os antigos registros em papel do serviço público na Ucrânia foram digitalizados, assim como o trabalho administrativo estatal. O povo ucraniano rapidamente sentiu os benefícios. Tudo, desde pagar contas de serviços públicos até registrar animais de estimação, passou a ter um processo online fácil de ser concluído. Supervisionado por Fedorov, o homem mostra talento ao usar tecnologia para agilizar operações. Isso deveria assustar a Rússia, já que agora ele foca em ajudar o exército ucraniano a matar 50 mil soldados de Putin por mês. Você também poderia argumentar que Fedorov se estabeleceu como alguém que se destaca em desrussificar sistemas. Muitos dos processos estatais que ele revolucionou por meio da digitalização eram remanescentes do tempo da Ucrânia na União Soviética. Segundo o Kyiv Post, a digitalização de grande parte dos processos burocráticos do Estado foi concluída rapidamente. Décadas de tradições de serviço imperial soviético e russo forçavam os cidadãos a coletar, às vezes, dezenas de documentos de funcionários locais. Esses funcionários poderiam exigir suborno e fazer o cidadão esperar horas por uma aprovação do governo segundo o veículo. Se você lembra do que dissemos sobre Umerov e sua estratégia quase russa para manter o poder, Fedorov pode trazer novo fôlego a um Ministério da Defesa ainda influenciado pela União Soviética.
Fedorov também teve um papel enorme na constante expansão da estratégia baseada em drones da Ucrânia. Desde a invasão de Putin, o ministro da Defesa da Ucrânia lidera o projeto Exército de Drones. Ele criou o sistema de pontos usado pela Ucrânia para premiar operadores de drones por baixas no campo de batalha. O War on the Rocks noticiou em janeiro: operadores enviam imagens de suas baixas ao sistema Delta da Ucrânia. Uma vez que essas baixas são verificadas, os soldados ganham pontos que podem gastar em novos drones e equipamentos no mercado Brave One da Ucrânia. É a gamificação de uma tarefa horrível. Isso fez operadores de drones da Ucrânia eliminarem mais soldados russos. A Ucrânia consegue catalogar ataques de drones e divulgar dados, como a perda de 5.000 soldados russos em dezembro, com base em evidências garantidas pelas iniciativas de Fedorov. Agora, à frente do Ministério da Defesa da Ucrânia, está um homem com um histórico comprovado de criar e apoiar tecnologias que levam a mais perdas russas e maior eficiência ucraniana. A Rússia deveria temer, pois Fedorov aparenta ser capaz de alcançar a meta de 50.000 mortes russas mensais. Se ele adotar políticas que permitam às forças armadas da Ucrânia causar grandes danos, a Rússia caminha para um 26 que pode selar sua ruína. Por um motivo principal, ela não conseguirá acompanhar o desgaste de seus soldados. Nem as metas de recrutamento já ambiciosas da Rússia para 2026 suportarão o número de mortes que Fedorov busca com suas reformas. Em 7 de dezembro, o Kyiv Independent informou que o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirill Obudanov, relatou que a Rússia pretende recrutar 409.000 soldados ao longo do ano. Uma conta rápida mostra que isso equivale a 34.083 soldados por mês, quase 16.000 a menos que a nova meta de baixas da Ucrânia. Há sinais iniciais de que menos russos estão se alistando para a guerra de Putin. No dia 20 de janeiro, a mídia United4 informou que apenas 879 soldados assinaram contratos com o exército russo em dezembro de 2025. Mais da metade dos 2.000 contratos assinados em 2024 mostra que a campanha de alistamento voluntário da Rússia começa a falhar. Nossos esforços de recrutamento falharam. Em vez do aumento de 30% a 40%, ocorreu o contrário. Está claro para qualquer um que há menos recrutas e nenhum influxo, relatou uma fonte não identificada à United4 Media. Apesar da fonte possivelmente não ser confiável, os números mostram que o recrutamento militar russo enfrenta sérios problemas. O que vemos agora pode ser uma virada na guerra na Ucrânia. A Rússia usou sua superioridade numérica para superar as inovações da Ucrânia, mas pode enfrentar problemas, pois começa a ter dificuldades no recrutamento. Uma nova onda de reformas atingirá o Ministério da Defesa da Ucrânia. Se essa onda levar a Ucrânia a alcançar as 50.000 baixas por mês, como Fedorov deseja, então a Rússia não conseguirá enviar soldados suficientes para a Ucrânia para compensar as perdas. A Ucrânia só precisa sobreviver até que isso ocorra, enquanto continua destruindo os ocupantes russos sob comando de Fedorov no Ministério da Defesa. A Ucrânia pode realmente ter a estratégia nos bastidores e o conhecimento tecnológico para conseguir isso. O país também está trabalhando para transformar suas defesas aéreas, e essas defesas acabaram de salvar inúmeras vidas ao terem sua melhor noite dos últimos tempos. Algo deu muito errado para a Rússia em seu último ataque aéreo. Descubra o que aconteceu em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos movimentos. A Ucrânia está agindo para deter a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.